Olá, meus queridos, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo. Aqui quem fala com vocês é o Yukias, do canal Yukias Magal, para mais um vídeo importante aí para nós, né? Vocês estão vendo essa imagem aí na tela e tudo nesse mundo, né? Esse quadro aí, o Decani, né? De Visocchi Decani e em Itália, né? O quadro da crucificação. E o desenho da crucificação é muito interessante porque ele tem alguns segredos contidos aí, né? E a forma como eu e você compreendemos os céus é como se ela fosse perdida de alguns anos em diante. E a teologia cristã, né? Ela foi mudada, não sei, a compreensão que as pessoas têm sobre os céus, sobre o conceito de extraterrestre, né? Extraterrestre é tudo que não é terreno, que não é deste mundo, dessa terra, ele é extra, né? Yeshua, né? E aí tem que compreender, Yeshua ele é, né? Jesus ele é um extraterrestre, ele não é um alienígena, tá bom? Não é aquele ET alienígena que vocês estão vendo aí na... Não. Só que eu queria que vocês deparassem com algumas imagens aí, tá vendo essas carruagens aqui no canto? Alguém dentro como se fosse uma carruagem ou o que parece para mim é uma, como é que eles chamam, estrela cadente, né? Na verdade é um meteoro, um meteorito, tá vendo? Vindo dos céus, nessa cena e neste lado aqui também. Outra cena interessante do quadro, lá no canto alguém numa nave espacial, como se fosse uma nave espacial. Isso é muito interessante. E anjos lá em cima, uma atuação nos céus, né? Por que que ele teve que pôr isso no quadro, tá bom? Mas você tem que entender, tá? Que as escrituras deixam bem claro, tá? Para você ir para os céus ou descer, você atravessa o grande mar. Gênesis 1 fala que o Eterno separou as águas debaixo das águas de cima. No princípio era tudo água, né? Como Kefa, Pedro, tá? No livro de Pedro está descrito que tudo foi destruído, tudo que existe surgiu do meio da água. O Eterno tirou todas as coisas do meio da água e destruiu tudo com água no dilúvio, quando ele pega o domo que nós temos, que é o que separa, o firmamento separa o nosso mundo, a nossa terra, do que está acima, em volta, que é tudo água, é o grande mar, Yomash, Yomain, né? E nessa, tá bem? E nessa, né? O Daniel e os textos bíblicos, quando vai tratar do grande mar de cima, usa até termos diferentes. Está falando do mar de cima. E para atravessar esse mar, né, os mensageiros não vêm para cá voando no seu corpo normal. Eles vêm em carruagens, né? As escrituras dizem que o Eterno ele monta nas asas de um queruve e voa nas asas do vento. Mas vai lá meditar no texto, irmãos, de Ezequiel, e veja como que é um queruve, né? Como que é um querubim. Entende? Quando você vê aquele relato de duas rodas, uma girando dentro da outra, e que eles têm olhos de todos os lados, é como se eles fossem, sabe, cilíndricos, né, de vidro, alguém que tem olhos por todos os lados. Ao mesmo tempo, né, as culturas gregas e romana, inclusive, né, a do barqueiro, né, que para você atravessar para o além, pós-morte, você tem que dar algo para o barqueiro, e o barqueiro é que vai te levar por outro mundo. Entendeu? Isso é algo que as culturas mostram assim. No Egito também é assim, não é? Tudo tem o barco de Anubis, né? Você tem tudo, né? O barco de Ísis, tudo para você atravessar deste plano para o outro tem que passar pelo mar. Há um mar. E todos os deuses, inclusive a Bíblia, nosso Deus, relata isso, porque tudo veio do meio da água. E fora deste domo é água. E pela lógica, os anjos têm asas.
Não tem como você passar pelas águas sem que você tenha uma carruagem. Então, ter naves espaciais, agora vocês vão compreender alguns conceitos, ter naves espaciais não significa que é obra de tecnologia do demônio apenas, né, de Jinn, eles têm também, mas podem ser anjos de Deus, podem ser mensageiros do Senhor. Eles têm tecnologias, irmãos, que eu e você desconhecemos. Eles têm poderes que eu e você desconhecemos. E eles podem sim, eles usam carruagem. Ou vocês não esqueceram nas escrituras sagradas que Elias, o profeta Elias, Eliahu, Hanavi, ele foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Não é? Era uma carruagem com carro, mensageiros que vieram buscar e cavalos, porém ela tinha fogo. O fogo não é que necessariamente a carruagem estava pegando fogo, mas é porque ela veio no meio de um turbilhão, era um vórtice em chamas que abriu um portal e deste portal de fogo veio uma carruagem que ele via, porque estava no meio do fogo. Então ele viu carruagens de fogo vieram pegar Elias. Entende que é necessária essa carruagem? Eu não sei como que era esse carro, ninguém pode descrever como foi esse carro. Entendeu? O Eterno também pode criar ali realmente um vão no mar e fazer ele passar por meio de uma carruagem, ou parecia um carro, mas ele era diferente dos carros que nós conhecíamos naquela época entre os humanos. Mas você vê relatos, né, como durante o período lá do século XVI foi avistado nos céus alemão, na Alemanha, se não me engano, né, foi em Hamburgo, mas eu preciso confirmar e vou trazer a matéria para vocês, que foi vista uma batalha. Né? Apareceram várias esferas nos céus, inclusive alguns corpos em formato de cruz, né? E esferas pretas, brancas, e elas guerreavam entre si nos céus. E isso noticiaram nos jornais. Você vai nos sites, hoje você encontra, se pesquisar aí, uma pesquisa, vai no Google, pesquisa sobre uma batalha de esferas, né? Uma batalha de corpos celestes nos céus na Alemanha. Então isso foi impactante para a época. Se você, muita gente tem diversos relatos sobre isso, tá? Mas eu não duvidaria, irmãos, e nem jogaria fora a hipótese, né, de do Senhor enviar ajuda para alguém e aparecer uma nave e mensageiros estar dentro dessa nave para chegar aqui. Ou, tá? O que poderia fazer atravessar esse mar e atmosfera com uma velocidade muito impressionante do que um meteoro, uma rocha? Né? A gente não sabe o que está dentro da rocha. O que é que deslocou-a para cair aqui? Entende? Então tudo você precisa compreender como que os céus agem. Tá bom? O poder destes astros, dos seres, o poder de Deus. E lá fora eles têm uma sabedoria, uma tecnologia, um poder que está além de nós. Tá bom? Então isso vocês compreendem. Há diversos relatos. Quando Abraão encontrou com os mensageiros, com o Eterno, e os dois estavam com o Eterno, com Deus, eles tinham corpos humanos, tanto que eles comeram a mesma comida, a comida que Abraão preparou, né? Carne, leite, tudo. Então você entende que quando eles estão aqui, eles criam para si corpos, eles têm um corpo físico, e é um corpo, não necessariamente que o corpo deles aqui é um corpo, lá é outro corpo, não. Mas esse corpo deles é um corpo que consegue vibrar e numa frequência, tem um eletromagnetismo para o mundo espiritual, mas aqui também eles interagem. Você entende? Isso é muito interessante. As Escrituras dizem que quando o Senhor, né, quando Jesus é assunto aos céus diante dos discípulos, uma nuvem o envolveu e ele sobe em cima da nuvem. Meus irmãos, podia ser que ali debaixo, nos pés dele, tinha algo, uma tecnologia que nós não sabemos, mas a gente sabe que nuvem não eleva ninguém. O que foi que levou ele aos céus? A nuvem foi apenas um disfarce.
Entendam isso, que as escrituras traz segredos magníficos, mas a visão de Ezequiel é algo profundo, é algo magnífico. Ele tem essa visão por duas vezes, né? A primeira no capítulo 1, e olha o que é visto. O Eterno assentado sobre um campo plano, com um rio de vidro, um chão de vidro, um trono, né, reluzente, e em cima de sua cabeça um arco verde. E a forma que é traduzido, transcrito aquilo para nós é impressionante. Tá bom? Mas você tem a crença destes povos aí, né, dos alienígenas, dos extraterrestres. E estes homens, como Da Vinci, descreveu, tá, essas cenas que vocês estão vendo aí nos céus, porque para eles é real. Tá? É assim que eles acreditam. Inclusive, que no dia em que Jesus morreu, tá, houve a atuação nos céus desses seres de forma muito intensa. Muito intensa. Olha só, uma nave com uma tecnologia que foi vista, e ele descreve em seus quadros de forma impressionante. Tá bom? Agora vamos lá, né? Visto essa tal matéria, eu quero que nós possamos ir para uma outra que aconteceu aí aqui. Né? Meteoro cruza o céu de Goiás, provoca clarão e surpreende moradores. Tá bom? Visita de meteoro ao céu do estado da região centro-oeste do Brasil causou encanto e um pouco de temor, já que moradores relataram que seus percursos gerou grande estrondo. Na noite de sábado, dia 9, a passagem de um meteoro pelos céus de Goiás chamou a atenção dos moradores do estado ao provocar clarões e deixar a noite de Goiânia e de outros municípios ao redor mais bonita. De acordo com Ari Martins, diretor do Clube de Astronomia Pleiades do Sul, citado pelo jornal O Globo, o objeto estava em uma velocidade considerada lenta, a cerca de 90 quilômetros de altura. E aí tá aí o rapaz aí falando, né? Olha, e o vídeo mostra, né? A pessoa tá falando e... Impressionante. Nas redes sociais, moradoras de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Niquelândia, Senador Canedo, São Luís de Montes Belos e Trindade afirmaram terem observado a passagem do meteoro e relataram que causou estrondo. Tá bom? Tá aí outras pessoas também relatando, né? Interessante, ó. De acordo com Martins, há a possibilidade de terem sobrado meteoritos, pequenos pedaços do meteoro que tenham resistido ao impacto com o solo. Muito, muito forte a cena. E aí, o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, diz, né, que haverão grandes sinais do céu, nos céus. Né? Então, assim, a compreensão é clara. Nós estamos diante de um evento, do grande evento que aconteceu a última vez, na sua totalidade, aconteceu no dilúvio, que foi a inversão do campo magnético, e as pessoas não entendem. Né? Quando há inversão do campo magnético, nós vamos ver os corpos lá em cima serem atormentados, não é à toa. Tá? E os próprios textos das escrituras vão tratar disso. Irmãos, isso não é normal, tá? O Lucas, né, no capítulo 21 vai falar disso, e você pega, né, olha só, o que vai acontecer quando houver essa inversão do campo magnético. Primeiro, nós temos uma atmosfera, nós temos gases aqui embaixo que servem para nós, né, é vida para nós. Tá? Deixa eu desligar aqui a internet, senão vai atrapalhar a gente. E é vida para nós, tá bom? Mas quando isso acabar, quando for invertido e nós perdemos a nossa proteção, porque esse campo magnético ele nos protege dos raios solares, né, dos raios ultravioletas, e que se não houver essa proteção vai matar as pessoas aqui embaixo, e também eles são uma ameaça para toda energia elétrica, para toda a parte física de energia elétrica, eletrônicos, eletrodomésticos, todos os elementos que precisam de energia, eles vão parar de funcionar.
E então nós vamos ver o quê? Os gases que estão na ionosfera, estratosfera acima vão descer, vão se misturar os gases aqui embaixo. Nós vamos ter um cataclisma, né? Como o campo magnético nosso, que evita, ele evita que nós sejamos atingidos pelos raios solares, e também ele evita, né, porque ele emite um campo, esse campo é uma onda, é uma vibração no espaço, ele evita que corpos celestes atinjam a Terra, né, corpos que passem uma certa velocidade, nos livra de impactos e mantém a ordem nos céus. Quando isso inverter, nós vamos perder isso, e corpos lá em cima, tudo nesse mundo é magnetismo, e quando esses corpos que lá em cima têm os seus campos magnéticos verem a Terra, não tem mais proteção, acabou, então nós vamos ver o céu sendo abalado, porque a proteção, o firmamento dos céus foi rompido. E as escrituras em Lucas 21:25 dizem: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Obviamente vão estar perplexos. Por quê? Porque outra coisa que vai acontecer, tá? Quando os corpos celestes lá em cima começarem a se movimentar, o campo magnético deles vai alterar o nosso campo, a nossa Terra. Nós vamos começar a sentir terremotos, as placas tectônicas da Terra vão começar a se movimentar, porque nós vamos ser abalados. É isso que se trata, né? No modelo correto da Terra, tá bom? Se você acredita que a Terra é como a NASA explicou, aí também é um direito seu. Mas vamos lá. E nisso, né, e você vai compreendendo como é que funciona isso. Então o mar, né, se as placas tectônicas se movem, nós vamos ver muitos terremotos, né? Muitos terremotos e tsunamis. E segue no verso 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Não é, irmãos, você imagina o que vai ser para a humanidade, tá? O terror da humanidade não é o anticristo, não. As pessoas pensam que o anticristo é que vai ser o... ele vai matar muita gente. Mas, irmãos, a pessoa que fugir e conseguir escapar do anticristo tem que estar na mão do Senhor nesse tempo, porque senão, para onde olhar é tsunami, é terremoto, é fome, é um sol matando, ou é trevas, ou é gelo por causa do que vai acontecer. Nós vamos ter um inverno nuclear. Outra coisa que com essa inversão do campo magnético vai acontecer, nós vamos ver os vulcões em erupção. Se os vulcões entrarem em erupção, justamente porque as placas tectônicas elas vão colidir uma com a outra, vai subir uma em cima da outra, causando esses tsunamis, e ao mesmo tempo abrindo ali essas rachaduras nessas placas, esse atrito entre as placas, causam aberturas, e a lava que está lá embaixo sobe, causando erupções, e a fumaça dos vulcões, tá? Essas colunas de fumaça do qual o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28 em diante, diz que o Eterno diz que naqueles últimos dias derramará do seu Espírito, e ele mostrará sinais nos céus, né, na terra, nuvens e colunas de fumaça, e essa nuvem que vem, né, essa fuligem que sai dos vulcões, elas não se dissipam, elas são refletores da luz solar. E por refletir a luz solar não vai conseguir mais atingir o solo. Ela vai bater na fumaça, na fuligem e volta para o espaço. Ou seja, a Terra vai entrar no período de congelamento e não de aquecimento, como é falado. Bom? Então, assim, é um cataclismo no mundo, é um colapso da natureza de uma forma assim espantosa. Não é à toa, os homens vão desmaiar de terror. Não vai haver paz. Não vai haver paz. Olha só, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. A ordem que Deus estabeleceu desde o princípio da humanidade vai parar de funcionar. E isso, tá, a inversão do campo magnético é o nosso grande sinal, que culmina no verso 27 dizendo: e então verão o Filho vir, né? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória.
Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Agora vocês compreendem, irmãos, né, que hoje nós temos pequenos sinais, né, porque não começa assim a inversão. Aos poucos, a anomalia do campo magnético está aumentando. Nós estamos vendo em curso essa inversão. E os homens estão correndo com pressa, né? Com essas medidas deles, com essa agenda verde, eles querem impedir o fim, eles querem impedir porque vai vir o juízo. E agora eu ligo a internet porque há muitos outros textos, né? E ainda existem outros textos aí para nós. E Apocalipse fala disso. Entenda? Porque nós vamos vermos um juízo. O verso 16, o capítulo 16 de Apocalipse, fala das taças. Tá? Das taças. Nós vamos ver o mar se tornar como sangue. Né? Você imagina o que vai acontecer quando as placas tectônicas se mexerem? O que é que vai causar debaixo da terra? As fontes das águas vão se tornar amargas. E lá no capítulo 8, fala da estrela, nas trombetas, uma estrela que é absinto cairá e vai amargar as águas da terra, porque o que tem lá em cima não é para estar aqui embaixo. Isso é como vai ser assombroso esse mundo. Olha só, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor, tenebroso, em trevas. Olha só, vai ser demais. O sexto anjo dá sua taça no Eufrates, o Eufrates vai secar, vai ter seca, porque não vai haver chuva. Quando as testemunhas estiverem aqui, elas vão cerrar o céu para que não chova. Mas não é só isso, hoje, neste exato momento, a Turquia, com as suas ações de conflito, e justamente para criar energia para o seu país, eles estão desviando o curso do Eufrates, e as águas do Eufrates a cada ano têm baixado mais e mais. Então, irmãos, atento aos sinais. Essas notícias para nós hoje, tá? Quando vocês lerem isso, vocês vão compreender o que é que está acontecendo no mundo, tá bom? Que a verdadeira ciência, os cientistas sérios mesmo, eles sabem, mas não podem falar, eles não podem desesperar o povo. E os homens, né, esses líderes do mundo, correm contra o tempo, como aquele coelho do Alice no País das Maravilhas, né? Correm contra o tempo tentando evitar o fim, o juízo. Mas não irão impedir, tá bom? Fique para vocês essas matérias, esses ensinos, e que Deus fale mais aos vossos corações. Até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.